Olá, eu me chamo Manuel Leocádio de Menezes, sou aluno do mestrado em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Estadual de Roraima. Estamos aqui para atender uma atividade da disciplina Ética, Cidadania e Direitos Humanos, ministrada pelo professor Dr. Emanuel Ramiro. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre direitos humanos, direitos fundamentais. Vamos falar sobre um pouco da evolução cultural da sociedade brasileira, tendo como base uma sociedade escravagista, como uma forma de demonstração da prevalência dos direitos humanos. Nessa perspectiva, vamos falar um pouco sobre a violência urbana e cultural e, em seguida, falaremos sobre essa garantia do Estado de Direito e justiça criminal nessa concepção da evolução cultural e dessa sociedade escravagista, principalmente refletindo sobre o uso de algemas como símbolo de dominação, de submissão e demonstração de poder. Nessa perspectiva ainda vamos abordar sobre a positivação dos direitos humanos na legislação brasileira, tendo como base o uso de algemas. E passo seguinte, vamos fazer algumas reflexões sobre direitos humanos e criminalização de índios, também direitos humanos e judicialização de direitos. E, por fim, nós vamos fazer uma reflexão sobre os povos indígenas e a pandemia do Covid-19. Nossa aula está sustentada em cima das videoaulas do professor Dr. Emanuel Ramiro, e vamos fazer alguns pontos, alguma reportagem que foi ministrada nos tópicos no decorrer deste semestre de 2020.1. Vamos iniciar essas reflexões conceituando direitos humanos na concepção das organizações das Nações Unidas. Para ela, direitos humanos é a garantia de proteção da dignidade da pessoa humana. Essa garantia, nas palavras de Canutilho, são universais e naturais. Daí entender Canutilho que os direitos humanos pertencem a uma dimensão justnaturalista universalista. Ricardo Castilho destaca que é preciso diferenciar o conceito de direitos humanos com direitos fundamentais. Para aqueles que entendem que são sinônimos, essas pessoas tendem a fechar os olhos para as lutas, as conquistas e os sacrifícios de todos os povos, de todas as gerações ao longo da existência da humanidade, para garantir esse direito, para positivá-lo numa carta política, para que esses direitos humanos, o direito das pessoas, o direito do ser humano, pudesse ser o principal fundamento de uma carta política. Então, direitos humanos está além dos direitos fundamentais. Direitos humanos é o direito de existir de forma digna, com qualidade, com segurança, com saúde. Já o direito fundamental nada mais é do que alguns desses direitos humanos positivados na Constituição de um país. São direitos que foram alicerçando
toda a construção de uma carta política. Então, é preciso não só saber diferenciar direitos humanos e direitos fundamentais, é preciso mais ainda, é preciso valorar essas diferenças. Dessa forma, nós entendemos também que os direitos humanos, essas garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, ela surge para proteger o ser humano, o homem, o cidadão, do próprio Estado. Estado na concepção de Thomas Hobbes, do Leviatã. Mas também essas garantias vão além da relação cidadão-Estado. Ela também interfere nas relações privadas. A positivação desses direitos, dessas garantias na Constituição Federal do Brasil, por exemplo, ela interfere sim nas relações privadas, como iremos ver mais à frente no caso de Brumadinho. No momento, nós vamos abordar quais são as principais garantias, os principais direitos humanos fundamentados em nossa Constituição Federal. Dessa forma, a Constituição brasileira traz em todo o seu corpo os fundamentos e os objetivos da República, destacando logo nos seus primeiros artigos os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social, dos direitos fundamentais inseridos no ordenamento como garantias individuais, inderrogáveis, não taxativas e passivas de acréscimo pelos direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Para Tepedino, e não poderia ser diferente, essas garantias constitucionais são escritas como cláusulas pétreas e, como tal, não podem ser revogadas pelo legislador ou mesmo ser reformada pela Constituição. São cláusulas pétreas que são mantidas somente uma nova Constituição, o novo poder constituinte poderia mudá-lo, certamente aperfeiçoá-lo, não retirá-lo, sendo vista que essas garantias, como falamos anteriormente, são direitos humanos, direitos da pessoa viver com dignidade. São direitos. Dessa forma, a Constituição brasileira traz em todo o seu corpo os fundamentos e os objetivos da República, destacando logo nos seus primeiros artigos os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social, dos direitos fundamentais inseridos no ordenamento como garantias individuais, inderrogáveis, não taxativas e passivas de acréscimo pelos direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Para Tepedino, e não poderia ser diferente, essas garantias constitucionais são escritas como cláusulas pétreas e, como tal, não podem ser revogadas pelo legislador ou mesmo ser reformada pela Constituição. São cláusulas pétreas que são mantidas somente uma nova Constituição, o novo poder constituinte poderia mudá-lo, certamente aperfeiçoá-lo, não retirá-lo, sendo vista que essas garantias, como falamos anteriormente, são direitos humanos, direitos da pessoa viver com dignidade. Assim, a positivação dos direitos humanos na Constituição Federal permite que haja uma intervenção direta nessas relações econômicas, nas relações de trabalho, nas relações comerciais, nas de consumo, de forma que o Estado possa exercer a proteção dos direitos humanos nessa relação privada, assim como intervém na relação Estado-cidadão.
Essa concepção assegura Tepedino que ela visa assegurar aos cidadãos uma vida mais digna, de forma que essa relação privada não vá, de alguma forma, interferir na dignidade da pessoa humana, quer seja a relação jurídica que for. Qualquer que seja a relação jurídica, o Estado há de intervir em prol da dignidade da pessoa humana. Continuando essa nossa reflexão sobre direitos humanos, direitos fundamentais e garantias individuais e coletivas previstas na Constituição Federal, e essa relação jurídico-privada que ocorre e está protegida pela Constituição no que concerne a preservação desses direitos fundamentais dos cidadãos, trazemos aqui o caso de Brumadinho. Brumadinho representa um incidente ocorrido em Minas Gerais, na cidade de Brumadinho, onde uma barragem da mina do Feijão se rompeu, várias pessoas morreram, milhares foram diretamente afetadas por essa tragédia. E em decorrência disso, várias ações judiciais foram movidas contra a empresa que era responsável por esta barragem. O Estado, o poder público, através do seu órgão competente, ajuizou várias ações para garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição e os direitos humanos internacionalmente reconhecidos dos afetados, dos vitimizados por essa tragédia. Então, há uma participação incisiva do Estado para que haja essa relação jurídico-privada de forma que respeite os direitos fundamentais do cidadão vitimizado. Mas também o Estado, ele entra nessa responsabilidade objetiva, solidária e ilimitada, porque tinha um dever de fiscalizar. A nossa Constituição ela garante a proteção integral ao meio ambiente e concede isso como dever do Estado, de todos, mas também do Estado. Então o Estado ele entra nessa relação jurídica público-privado, na total constitucionalização do direito privado, com o objetivo de garantir o exercício de direitos fundamentais, de garantias fundamentais dos cidadãos afetados. E, ao mesmo tempo, para que haja essa proteção do cidadão contra o Estado e a proteção do Estado ao cidadão contra uma empresa, uma pessoa jurídica com alto poder econômico. Então, o que ocorre aí nesse contexto todo, nós queremos exemplificar, é que a Constituição Federal, ela garante alguns direitos fundamentais para que nessa situação, nessa relação jurídica, haja proteção ao ser humano, que haja a prevalência dos direitos humanos e que mantenha a dignidade daquelas pessoas afetadas, de forma que nem a empresa possa subjugar os cidadãos vitimados, tampouco o próprio Estado, que teria o dever
de cuidar e fiscalizar. Então, a Constituição ela passa a respaldar, ela passa a proteger esses direitos fundamentais, quer seja na relação pública ou numa relação privada. Os direitos humanos há de sempre prevalecer nessas relações jurídicas, em qualquer tipo de incidente ou de acidente que possa prejudicar os direitos humanos e os direitos fundamentais da pessoa humana. Passamos agora a fazer uma reflexão sobre a garantia do Estado de Direito e justiça criminal, numa perspectiva da violência cultural, também a violência urbana, que está embutida nessa violência cultural. Vamos lembrar que a nossa Constituição ela repudia qualquer tipo de tortura ou tratamento degradante, desumano. E como tratamento desumano ou degradante, entendemos que são todas aquelas ações ou omissões desonrosas à dignidade da pessoa humana. Tudo aquilo que afronta, que fere, que macula a dignidade da pessoa humana é considerado um tratamento desumano, degradante. E isso ocorre de várias maneiras, e nós vamos abordar uma forma através de uma simbologia que já foi tida como uma das mais perversas, mas que até hoje ainda é utilizada. Nós vamos falar sobre o uso de algemas e a dignidade da pessoa humana. Antes de falar sobre a algema como símbolo de humilhação, dominação e demonstração de poder, de forma a afetar severamente a dignidade da pessoa humana, é preciso fazer uma reflexão sobre a falta de humanidade. É um dos principais problemas de todo o tempo, principalmente no nosso tempo. Entende-se por humanidade a reunião das características que são particulares à natureza humana, quais sejam sentimento de bondade, benevolência em relação aos semelhantes, ou de compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Nessa esteira, nós vamos falar um pouco sobre a humanidade e o descobrimento do Brasil nessa concepção do uso de algema como uma ação degradante, desumana, que afeta a dignidade da pessoa humana e a concepção dada pela nossa legislação e pela Corte Maior do nosso país, que é o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, então é o guardião dos princípios fundamentais da República, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais da pessoa humana. Então passamos a fazer uma breve análise histórica sobre o uso de algemas no Brasil. Nessa concepção de violência cultural, a história do Brasil está marcada pela degradação da cultura de uma sociedade escravagista, subjugada os nativos, e falamos nesse momento nativos, que nos faz lembrar uma reflexão que fizemos com um amigo, o Dr. Grayson, que ele, num debate, na conversa que nós tivemos, debatendo sobre direito indígena
ele abordava que a terminologia mais adequada para se usar era o termo nativo, né? E não índios, até pela etimologia da palavra. Então, nessa reflexão agora, nós vamos abordar como nativos os índios, mas também vamos falar a questão dos índios para ficar marcado na memória das pessoas sobre os direitos indígenas. Então, nessa sociedade escravagista, os nativos, os índios e os negros africanos eram expostos como um troféu, uma caça, ao ser exibidos ao público, algemados, humilhados, violados. Essa forma de dominação foi institucionalizada através de normas com vistas a legitimar a superioridade de uma classe. Nessa concepção, a submissão dos escravos africanos se sobressaía aos nativos, aos índios, em decorrência dos índios serem considerados fracos, preguiçosos e indomáveis. E essa concepção do índio ser fraco, preguiçoso e indomável é uma percepção dos conquistadores, porque o nativo, o índio, ele preferia se matar do que ser subjugado da forma como foi degradante a conquista aqui do Brasil. Até porque, para o índio, a morte não é um sinal de fraqueza. A morte é o reencontro com seus ancestrais, é pôr fim a um sofrimento. E assim o índio, muitos se matavam para não serem subjugados pelos colonizadores. Por outro lado, os negros africanos, pela distância da sua terra natal, não conseguia ter uma outra alternativa a não ser aceitar ser subjugado. Nessa concepção, para incentivar essa colonização, os reis incentivavam os conquistadores a integrar social os índios, e junto com ele os negros africanos. A eles eram dados em troca terras e privilégio para que eles pudessem integrar socialmente os índios e os negros africanos à sociedade soberana, dominadora, e a uma educação cristã. Assim também o fazia o Papa, incentivando para organizar a igreja nas terras onde os conquistadores iam avançando. E nesse incentivo houve diversas atrocidades. Vários negros africanos, eles foram subjugados por correntes, grilhões, ferros, e eram tratados como coisas, como mercadoria, como defendia o jurista Juan Sepúlveda, da corte da Espanha. Em contraponto, o Frei Bartolomé de Las Casas defendia que o negro, o africano e o índio eram seres humanos e tinham os mesmos direitos do que todos os demais. Imagina, naquela época, numa sociedade estamental, onde na ponta da pirâmide estava o rei, abaixo
do rei, a nobreza, o clero, e na base dessa pirâmide os servos, os índios e os negros africanos, os escravos, ficavam abaixo até dos servos. E nesse debate, Frei Bartolomé levantou a questão de que o escravo, seja ele índio ou negro africano, também era possuidor de direitos, porque eram humanos, assim como todos os demais. E nesse embate surgiram vários movimentos, conhecidos posteriormente como os movimentos sociais, e reivindicações, e várias lutas e conquistas, como nós falamos lá atrás, que ocasionaram essa positivação dos direitos humanos na nossa Constituição Federal. Nessa luta pela positivação dos direitos humanos na Constituição Federal, passou-se por vários processos, como, por exemplo, o Código Criminal do Império, quando foi instituído, foi editado, lá previa-se a pena de galés. Pena de galés era colocar o escravo a ferro, algemado nos pés, no pescoço e na cintura, e exposto à praça pública e obrigado a fazer trabalhos dos mais diversos. Com o passar do tempo, e o processo até de abolição da escravidão, várias legislações foram regulando esse uso de algema com o propósito de combater essas atrocidades, esses tratamentos degradantes, desumanos. Com isso, passou-se a prevalecer mais os direitos humanos e os escravos passaram a ser vistos como humanos. Daí surgiram várias conquistas, como a proibição de entrada de novos escravos africanos no Brasil, a liberdade de crianças nascidas de mães escravas, a declaração da liberdade de escravos ao completar 60 anos de idade, e tudo isso marcou o processo de abolição da escravidão no Brasil. Esse processo de positivação dos direitos humanos, no que concerne a regulamentação do uso de algema, passou por várias legislações. Nos reportamos lá nas ordenações filipinas, do decreto imperial editado pela princesa Isabel, decreto de 1871, que proibia o uso de algemas em acusados, em réus presos, e excepcionando o seu uso em extrema questão de segurança. O Código de Processo Penal também tratou do uso de algema, também estabelecendo essa excepcionalidade. Aí nós vamos para a Lei de Execução Penal, que nada falou, a lei que deveria regulamentar realmente o uso de algema, principalmente em presídio, estabeleceu que iria ser regulamentado por decreto. Esse decreto acabou vindo 32 anos depois, e mesmo assim estabeleceu-se diretrizes gerais, não houve uma normatização de procedimentos e as exceções para o uso de algema. Mas o que marcou nesse processo de positivação, justamente
recurso que chegou ao STF sobre o uso de algema durante uma sessão do Tribunal do Júri. O réu passou o tempo todo algemado. E a defesa, ao recorrer, argumentou que o réu algemado já induzia ao Tribunal do Júri a periculosidade do réu e incentivava, motivava a condenação por parte do Tribunal do Júri. Uma vez que o preso visto algemado pelos jurados já teria-se aquela concepção de que o réu era uma pessoa perigosa e que com certeza teria cometido o crime do qual estava sendo acusado. Essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, em decisão por sua grande maioria, entendeu que o uso de algema em réu preso ou transportado, conduzido, não causava qualquer tipo de constrangimento. Esse entendimento prevaleceu, pois entendeu a Suprema Corte que o acusado já estaria algemado por uma questão de segurança, porque para estar naquela situação ele já seria uma pessoa perigosa. Ocorre que, com o passar dos anos, a Suprema Corte mudou o entendimento, justamente nesse recurso de um julgamento também no Tribunal do Júri, em que a Suprema Corte ela anulou todo o julgamento e determinou que fosse realizado um novo julgamento, porque o réu permaneceu preso. Essa mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ela tem uma particularidade. Ela ocorreu, não foi à toa. Isso se deu, por incrível que pareça, através de várias operações de combate à corrupção. Vamos começar ali, lá pelo ano de 2003, com a Operação Praga do Egito. Vários políticos e autoridades foram presos e algemados. A Operação Praga do Egito aconteceu no estado de Roraima. Em São Paulo, houve a Operação Anaconda, em 2003. Alagoas, Operação Gabiru, 2005. Houve a Operação Sanguessugas, em 2006, em vários estados do Brasil. Rondônia ficou marcado na história do combate à corrupção pela Operação Dominó, realizada em 2006, em que a grande maioria dos deputados estaduais foram presos. E em 2007 destaca-se a Operação Navalha, realizada em vários estados do Brasil. Todas essas operações tiveram um desfecho. Deputados, senadores, governadores, ex-presidentes, ex-autoridades, ministros de Estado, procuradores, juízes, desembargadores, enfim, diversas autoridades de diversos poderes foram presos por corrupção e foram algemados e a imagem exposta. Devido a esses acontecimentos,
o Supremo Tribunal Federal passou a rediscutir a matéria. Entendeu que a exposição de um ser humano algemado, ainda que para apenas ser conduzido para interrogatório ou no tribunal de júri, ainda que realmente condenado ou em audiência de custódia, essa exposição ela é degradante, é desumana. Algemar uma pessoa dessa forma contraria os princípios mais basilares dos direitos fundamentais, contraria o princípio da dignidade da pessoa humana. E com isso, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 11, instituindo que o uso de algema é uma excepcionalidade, sendo o seu uso só em casos devidamente justificado e por escrito, bem fundamentado, e nos casos em que afete a segurança e a integridade física dos envolvidos, de terceiros e do próprio réu, do próprio preso ou do custodiado. O que nos chama a atenção é que nesse processo de positivação dos direitos humanos ainda está enraizada na política brasileira. E quando nós falamos na política brasileira, nós falamos na política nos três poderes da República. As decisões que tratam dos direitos humanos, elas acabam sendo mais políticas do que, de fato, uma defesa aos direitos humanos. Porque enquanto pessoas das mais elevadas classes sociais não podem ser algemadas, as outras pessoas das classes bem baixas, lá nos céus, naquela sociedade estamental, continuam sendo algemadas. Então, mesmo essa positivação dos direitos humanos e a sua constitucionalização, ainda falta muito a efetivação desses direitos fundamentais do ser humano. Num simples exemplo de uso de algema, percebemos que continuamos lá no período da Idade Média e no período da sociedade escravagista, onde a dominação, a subjugação e o poder está sendo decidido apenas a favor daqueles que compõem as classes mais altas. Hoje você não vê mais altas autoridades algemadas, mas numa simples reportagem policial você vê diversas pessoas sendo algemadas, às vezes apenas para ser conduzidas para prestar depoimento. O que nós queremos abordar é que esse processo de positivação é de suma importância para a garantia dos direitos humanos e a garantia dos princípios fundamentais do ser humano positivado na Constituição de um país. Entretanto, a efetivação real, concreta desses direitos humanos ainda estão distantes de atendê-los, pelo menos na sua maioria. Já temos como exemplo paralelo a questão da saúde pública, da segurança pública, e as classes mais elevadas têm todo um aparato de segurança, mas a criminalidade, a violência
ela está na outra ponta, onde não há polícia suficiente, não há uma política de combate a essa criminalidade. A corrupção, ela tornou-se endêmica, como bem ministrou uma aula o professor Dr. Carlos Borges sobre o empilhamento, o empilhar de bens, de patrimônio ocasionado pela corrupção, daquele do empilhar da época da pirataria, se apossar do patrimônio alheio e acumular esses bens de forma ilícita. Isso ainda é muito comum. Isso ocasiona um desfecho negativo nas questões mais básicas, mais basilares, que deveriam pelo menos sustentar a dignidade dos direitos humanos, como por exemplo a própria moradia digna, um trabalho digno, sem falar do que nós já mencionamos anteriormente, os pilares de uma sociedade na concepção do nosso tempo, que é na verdade segurança, saúde e educação. Então, embora os direitos humanos estão aí guarnecidos pela nossa Constituição, embora o Supremo Tribunal Federal seja o guardião desses direitos humanos, desses direitos fundamentais dos seres humanos, previstos na Constituição Federal, ainda falta muito para que prevaleça a efetividade dessas garantias impostas pela nossa Constituição. Infelizmente, essas garantias não alcançam a base da pirâmide. Ela fica ali do meio para cima, naquela concepção de classe alta e classe média alta, numa sociedade piramidal. Então, feito isso, nós fechamos essa reflexão sobre esse processo de positivação dos direitos humanos. Feita essas reflexões, vamos partir para uma nova reflexão sobre direitos humanos e criminalização de índios. Nós optamos pela parte da criminalização de índios, tendo em vista um dos tópicos da videoaula do professor Dr. Emanuel Ramiro, cuja atividade se sustenta em cima desses vídeos. Então, nessa concepção, o professor Stephen Grandi, ele afirma em diversas ocasiões, em resultado de uma pesquisa realizada no sistema prisional brasileiro e especificamente no sistema prisional de Roraima, ele afirma que há um poder público roraimense, um processo de criminalização de indígenas. E esse processo se inicia desde a abordagem policial. A argumentação que se tem é baseada no próprio princípio fundamental, que é o princípio da igualdade. Então, a polícia, ela não faz essa distinção do que é índio e o que é não índio, e acaba tratando de uma maneira única, de um procedimento indiferente de se conhecer ou de saber a etnia. E nós sabemos que muitos dos índios não têm uma identificação
embora haja aí uma orientação da FUNAI para que tenha a carteira indígena, mas muitos não usam, e não tem, e se tem, não usam. Então, não há esse respeito ao Estatuto do Índio, uma lei federal que protege, que dá uma garantia fundamental de direitos humanos. A mesma garantia que o índio lutou e sofreu por isso lá atrás, quando nós abordamos a questão dos conquistadores e da sociedade escravagista, que naquela definição de que o índio escravo e o negro escravo, e o negro africano acabou, pela distância da sua terra natal, acabou aceitando ser subjugado, enquanto o índio se embrenhava pela mata e muitas das vezes se matava pelos motivos que nós já falamos lá atrás. Então, esses índios, muitas das vezes, em crimes, propensos crimes, que nos usos e costumes deles não seriam condenados ou sequer acusados, mas é dado o mesmo tratamento que é dado para os não índios, e esses índios acabam indo parar no sistema prisional. E lá no sistema prisional não há aquela cautela, aquele cuidado e o zelo, e não há o respeito aos direitos e às diferenças que nos fazem ser humanos. Não há um controle real, efetivo, dos detentos que são índios e dos que não são. E o professor Stefan Grande afirma nessa concepção de que, na verdade, há muito mais índios presos do que os registrados pelo sistema prisional. E essa falta de respeito aos direitos humanos, os direitos fundamentais do índio, acaba por fazer com que o poder público seja omisso na preservação desse direito e ao tratamento devido a essa etnia. Então, o índio acaba sendo tratado junto com os não índios, e há aquela mistura de culturas, uma endoculturação entre os índios e não índios, e acabam por ser o índio cooptado ainda mais pelos não índios, presos principalmente nessas questões das facções que assolam o Brasil todo com a criminalidade de forma mais perversa e de maior atrocidade. Então, o índio acaba sendo tratado de forma errada pelo sistema prisional, que não o classifica como índio. De repente, o que nos leva a pensar é que assim não faz para que não tenha aquela responsabilidade e o dever imposto pelo Estatuto do Índio. Dessa forma, a omissão do poder público em não classificar o índio como deveria ser classificado, o índio está recolhido no sistema prisional, acaba que o poder público se omite no seu dever de proteger os direitos fundamentais e os direitos humanos do índio. Essa omissão acaba ocasionando o pior dos massacres,
mesmo da sociedade escravagista do qual o índio foi submetido. Só que esse tipo de massacre, ele é silencioso, ele é covarde e ele é implacável. Então, devemos refletir sobre isso e começar a fazer um estudo mais aprofundado para que nós possamos conceder, como acadêmico, como pesquisador, conceder uma forma de dar a essa identificação aos índios que se encontram recolhidos no sistema prisional roraimense. Na busca da preservação dessas garantias constitucionais dos direitos humanos, dos direitos fundamentais do índio, há vários processos judiciais para que esses direitos sejam prevalecidos. E essa judicialização dos direitos humanos não se restringe apenas no sistema prisional, ela faz parte da própria história do povo indígena. Nesse contexto, o professor Dr. Edson Damas, que é procurador de justiça em Roraima, ele, em sua pesquisa, ele relata que a invasão de não índios em terras indígenas, mesmo para a construção da BR-174, acaba por dizimar a população indígena por doenças das mais variadas. Segundo o professor Edson Damas, em 1968, os índios Yanomami quase foram dizimados. 80% desse povo morreu de um surto de sarampo. Em 1980, continua o Dr. Edson Damas, que com a abertura da perimetral norte, milhares de índios foram contaminados com sarampo, varíola, febre amarela, além de outras doenças. Todas essas doenças foram transmitidas por não índios. E nessa judicialização entre índio e não índio, com a construção da BR-174, a prevalência dos direitos indígenas e a soberania de um Estado-nação e o direito de indivíduos e não índios, acaba com todo esse processo de judicialização, tendo a justiça, muitas das vezes, se colocada em direitos fundamentais que, obviamente, não se anulam, se interpretam, mas acabam por dividir as decisões judiciais. Vários processos têm sido decisões a favor dos índios e outras decisões a favor dos não índios. Então, os próprios direitos fundamentais, apesar de se complementarem, como nós falamos, acabam por dividir esses direitos por meio de processos judiciais, por decisões judiciais que ora são a favor dos direitos dos índios viverem conforme seus costumes, ora são favoráveis à soberania do país ou aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, por exemplo. Então, nessa judicialização dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, como por exemplo, de um lado índio e não índio, é preciso que a justiça brasileira analise a efetivação dos direitos dos povos indígenas de forma definitiva, erga omnes, e não analisando judicialmente casos isolados, como por exemplo a violação de direitos fundamentais do povo Aimiri e Atruari em razão da construção da BR-174. É necessário que haja um entendimento consolidado,
que essa questão seja pacificada, as questões que acabam dividindo não só opiniões da sociedade, mas acaba por dividir as próprias decisões judiciais nos mais elevados tribunais do Brasil. Então é preciso resolver essa questão de uma forma definitiva, assim como é preciso definir a prevalência dos direitos humanos nas diversas reflexões que nós fizemos lá atrás. Nessa concepção dessa invasão do não índio em área indígena, além dessas doenças todas, nós fazemos essa última reflexão em relação à pandemia do Covid-19. Nós estamos vivendo uma pandemia sem precedentes, e as comunidades indígenas, elas com certeza figuram como os grupos de maior vulnerabilidade. E essa invasão de não índio em área indígena e muitas das vezes a necessidade até do índio de se deslocar da sua aldeia para as capitais, para as cidades, para buscar alguma forma de subsistência, acaba por ter o contato com o não índio, e o perigo é muito evidente dessa pandemia Covid-19 chegar nessas aldeias, nessas comunidades e acabar por exterminar todo um povo indígena que está ali agrupado sem as condições básicas de saúde higiênica em muitos dos casos, né? E por isso que o Dr. Aidson Damas termina sua pesquisa falando que se o vírus Covid-19 chegar em terras indígenas, algumas etnias podem chegar perto do total extermínio e outras terem sua população dizimada à metade. Então é preciso ter uma política mais efetiva e diferenciada para os índios que estão muito mais vulneráveis. A presença de garimpeiro em área indígena acaba por cooptar os índios a cometerem alguns crimes que geralmente não cometem. Eles são incentivados, induzidos e muitas das vezes cooptados pelos garimpeiros e acabam por serem presos em diversas situações e indo para o sistema prisional naquela situação que nós falamos antes, sem qualquer identificação de que seja índio ou não índio. É classificado na vala comum e não tem o tratamento devido e a proteção aos direitos que lhe custaram muito na história da civilização brasileira. Dessa forma, nós encerramos essas nossas reflexões, uma vez que nós abordamos os direitos humanos, a definição, a sua relação com a humanidade, essa concepção de humanidade, os direitos fundamentais, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Falamos um pouco sobre a evolução cultural, início daí a violência cultural e a violência urbana, dando como exemplo aí as facções, o uso de algema, a dominação, a criminalidade. Falamos um pouco sobre a garantia do Estado de Direito e justiça criminal, a positivação dos direitos humanos,
os direitos humanos e a criminalização de índios. Demos o exemplo do professor Stephen Grande no sistema prisional, somente aqui no estado de Roraima. E falamos, por fim, dos povos indígenas e essa pandemia do Covid-19 e a presença de garimpeiros em áreas indígenas, que acaba por potencializar todo esse processo de violação dos direitos humanos dos índios, e assim como a violação dos direitos humanos também dos não índios. Dessa forma, nós encerramos essas nossas reflexões com a preocupação de que os direitos humanos e os direitos fundamentais dos seres humanos, positivado na Carta Política de um país, ainda precisa ser melhor efetivado. Esse direito devem ser enraizado mais ainda no dia a dia de cada um dos seres humanos. Deve fazer parte de uma manifestação, de um procedimento, de um agir natural em prol da dignidade do ser humano. Se o homem não consegue cuidar da sua própria existência, se o homem não conseguir respeitar o seu semelhante, a evolução da humanidade não chegou a tanto. E nas palavras de um apresentador de TV que muito me impactou quando ele foi visitar a Etiópia e vendo toda aquela situação, o apresentador do programa, Luciano Huck, ele disse que, pelaquela cena que ele viu, ele teve a sensação de que o projeto Humanidade parece que não deu certo. Ou seja, parece que os seres humanos ainda não conseguiram se entender. Parece-me que os seres humanos ainda precisam ser mais humanos consigo mesmo. E sendo mais humanos consigo mesmo, certamente será mais humano com todos. E aqui, e dessa forma, nós terminamos essa nossa atividade da disciplina Ética, Cidadania e Direitos Humanos, do mestrado em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania, né, da Universidade Estadual de Roraima. Agradecendo os ensinamentos e as brilhantes explanações e as videoaulas do professor Dr. Emanuel Ramiro, que muito contribuiu para o nosso engrandecimento pessoal e profissional. Até a próxima.